A Sparkle apareceu desde o início do jogo? Os fantasmas em Honkai Star Rail são reais? E quem é a Senhora do Silêncio? Bem, o universo é um lugar cheio de estrelas, e assim como há estrelas no céu, há segredos. E em Honkai Star Rail, a Royalverse escondeu os melhores bem debaixo do seu nariz. Será que você já leu tudo no banco de dados do Expresso Astral? Ou será que aquela missão secundária pela qual você passou correndo guardava a resposta para um mistério enorme? Acomodem-se, Trailblazers, pois hoje nós vamos desenterrar os segredos de Honkai Star Rail. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e o quadro de 10 fatos sobre chegou ao seu fim. Mas para quem é um verdadeiro consumidor de lore, o banquete de curiosidades nunca para. Hoje vamos servir o prato principal, faremos sobre os mistérios que estão na nossa cara o tempo todo, e que ainda assim você não viu. Então, para apoiar esse novo quadro, preciso da força de todos vocês que gostam de mergulhar a fundo dentro de um universo. Então, se você tem um paladar refinado para a história do jogo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E é claro, para deixar nosso canal ainda mais de elite, torne-se um membro garantindo um lugar no mural. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se vamos abordar esses mistérios, acho que sem dúvidas, o melhor ponto para começar seria pelo início, literalmente. Para todos os jogadores de Honkai Star Rail, o lugar mais básico do jogo é a Estação Espacial Herta, que esconde segredos até hoje. Por exemplo, e se eu te dissesse que desde o começo do jogo, já tínhamos fortes indicativos de que a Sparkle estava brincando pela Estação Espacial, se disfarçando de alguém? Impossível, você deve estar pensando. Aquele lugar está lá desde o início do jogo. Mesmo depois de anos, aquele lugar ainda guarda vários segredos assim. E esse é um exemplo perfeito disso, o chamado mistério da planta estranha. Se você joga Star Rail, com certeza já passou diversas vezes pela zona base, bem no centro da estação, perto da recepção. No entanto, já notou algo peculiar? Caso você interaja com as demais plantas da estação, tudo que acaba recebendo é uma descrição literal da planta. No entanto, naquele local, algo diferente pode acontecer. Você pode acabar conversando com uma planta estranha. A maioria das pessoas ignora essa planta ou arrega esquipando os diálogos por achar que se trata apenas de bobagem. Mas se você fizer uma coisa bem idiota, regala 2 vezes e logo em seguida tentar falar com ela, ela vai começar a falar coisas que não deveria. A planta é senciente e ela adora as fofocas dos pesquisadores, porque não tem nada melhor pra fazer. E em uma de suas falas aleatórias, ela pode soltar uma verdade bombástica, principalmente para aqueles que já estão bem à frente no jogo. A estação espacial é mesmo uma caixinha de surpresas. Tem até mesmo um tolo mascarado disfarçado entre os pesquisadores tramando algo grande. Como a maioria deve saber, os tolos mascarados são uma facção de seguidores de Aha, a Euforia. Eles buscam um entretenimento caótico e acreditam que a verdade do universo é uma piada, tendo uma participação bem maior nas últimas atualizações. Agora pense, hoje em dia, sabemos toda a lore da Sparkle e que ela de fato já estava há muito tempo tentando se disfarçar de um gênio. Mas quem diria que há tanto tempo tal fato já teria sido revelado para nós, sem que quase ninguém percebesse? Além disso, existe algo curioso que continua em aberto, mesmo que agora saibamos que a tola mascarada disfarçada era Sparkle, até hoje não sabemos em quem ela de fato se transformou, e menos ainda o que ela estava tramando. E o mais bizarro é que esse não é o único dos vários segredos que a nossa estranha planta pode nos contar. Quais outros segredos irão se encaixar com pedaços da história que ainda iremos ver? Bom, isso apenas o tempo pode nos dizer. A essa altura do jogo, não deve ser um grande segredo ou novidade o nome Paul Kakamonde. No entanto, como você pode ser um jogador mais casual, que não foca tanto nesse lado mais profundo da lore, vou fazer aquela pequena recapitulação. Paul Kakamonde é a 4ª membra da Sociedade de Gênios, e sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais enigmáticas e temidas de todo o universo. Conhecida pelo título de Senhora do Silêncio, ela é uma assassina implacável, uma força que elimina outros gênios que chegam perigosamente perto de descobrir segredos proibidos ou de cruzar os limites do círculo do conhecimento. Sua motivação principal parece ser garantir que os cálculos de Nous, o Aion da erudição, permaneçam inalterados, agindo como um sistema de controle para evitar que o conhecimento catastrófico leve o cosmo em direção à finalidade. Apesar de menções a ela serem poucas ao longo da história, é bem possível que você até tenha visto em algum lugar, claro, não presencialmente, ou talvez sim. O que eu quero dizer com isso é que caso você já tenha feito o prólogo do jogo, é totalmente possível que você já tenha passado pelo retrato dela. Muitos jogadores dedicam seu tempo a tentar desvendar os mistérios que a cercam, já que ela é uma figura tão interessante. Mas dito isso, por ser um assunto já debatido, eu decidi que não iria apenas focar em sua biografia hoje, já que esse é um vídeo de mistério, há algo muito mais curioso sobre a personagem que com certeza vale a pena discutir. Se vocês olharem bem para o retrato dela, vão notar algo estranho, algo muito mais perturbador do que seu background, o fato do rosto dela estar censurado. O motivo por trás disso está ligado ao apelido Senhora do Silêncio, na lore profunda, escondida em diálogos
diálogos raros do universo simulado, descobrimos que ela é uma assassina de gênios e chegamos a conhecer, inclusive, algumas de suas possíveis vítimas. Mas mesmo que essas informações, que deveriam ser mais secretas, tenham acabado ficando visíveis assim, é um consenso que na realidade ninguém sabe como de fato ela é, pois ela destrói todas as suas próprias imagens e registros. Agora, a grande pergunta que fica é: por que fazer isso? Porque alguém que não se importa em ter seu nome conhecido, ou até mesmo que saibam seus crimes, seria tão focada em esconder apenas o próprio rosto? Se fosse simplesmente um caso de ocultar a identidade, não faria sentido focar apenas no rosto. Isso só ocorreria se talvez houvesse um motivo muito maior por trás disso. Esse é mais um daqueles segredos dos quais nós não podemos ter certeza, mas se pararmos para pensar um pouco, um dos motivos talvez seja que essa personagem de fato não é alguém tão desconhecido assim. Talvez, em algum ponto da história, já tenhamos a visto e você simplesmente não reparou. Claro, você pode pensar que não é bem assim, que eles não fariam algo do tipo, mas pense comigo. Se fosse apenas para não dar pistas de como ela é, para quando ela aparecesse no futuro, eles não precisariam de fato ocultar seu rosto no retrato. Um grande exemplo disso seria Lygos e Xandar. Como vimos, já tínhamos o retrato de Xandar e ainda assim não descobrimos o fato de Lygos ser ele quando mesmo apareceu, até que ele se revelasse. Isso mostra que os quadros não são necessariamente representações idênticas à figura real, mas e se, por acaso, o fato de especificamente esconderem o rosto dela não seja apenas para ocultar sua aparência, e sim para nos dar uma dica de que talvez a gente deveria pensar mais em como ela deve se parecer. Afinal, talvez já tenhamos a visto em algum lugar. Talvez até mesmo ela seja alguém com quem conversamos e interagimos e nunca notamos o perigo real, assim como os outros personagens que nos cercam, pois não é um segredo mantido apenas para os jogadores, mas sim para todo o universo à nossa volta. Quando você interage com o retrato de Palka, hoje em dia na estação espacial, a Herta dirá o seguinte: "Ei, Senhora do Silêncio, se estiver aqui, se estiver ouvindo, eu sou Herta, a número 83 da Sociedade de Gênios. Quero me encontrar com você, pois acredito que temos muito a conversar. E bem, agora sou eu quem pergunta para você: será que a Polka realmente sempre esteve aqui, debaixo do nosso nariz?" Em Honkai Star Rail, o jogo adora nos provocar com um tema bem específico, a existência de fantasmas. Várias vezes já tivemos missões focadas em caça-assombrações, mas a verdade por trás delas sempre acabava envolvendo explicações mais científicas. Um ótimo exemplo disso é o evento Um Conto Assombrado VUP. Lá na 1.5, nós passamos horas caçando espíritos em Luofu, apenas para descobrir que eles não são almas penadas, e sim Heliobi, uma forma de vida energética sem corpo físico, que se alimenta das nossas emoções e memórias. Eles podem até assumir a forma de pessoas falecidas, mas no fim das contas, são apenas alienígenas. O mesmo vale para as entidades meméticas de Penacony, manifestações criadas a partir de emoções fortes e sentimentos, que agem como ecos do passado, mas que ainda possuem uma explicação lógica dentro das leis do universo. O jogo brinca tanto com isso, que te condiciona a pensar: ok, para 90% desses casos, sempre vai existir uma explicação racional, mas e para os outros 10%? Existem pequenas missões secundárias, muito raras, onde a ciência de Star Rail simplesmente falha, como a missão do ator fantasma no Jardim da Serenidade, ou o fantasma do passado em Jarilo. Nesses casos, o jogo não te entrega nenhuma resposta lógica, são encontros sobrenaturais genuínos, sem explicação, sem alienígena e sem bolhas de memória. E isso levanta a verdadeira questão: fantasmas realmente existem? Ou são apenas pontas soltas? Bom, uma coisa é fato, talvez aqueles que saibam a verdade não queiram que você descubra. E eu não digo isso sem motivos. Dentro do jogo, existe um documento chamado Relatório de Pesquisa de Adler sobre Histórias de Fantasmas. Esse relatório de 3 capítulos foi escrito por um pesquisador da própria Estação Espacial Herta. Antigamente, ele era absurdamente difícil de conseguir, dependendo de uma missão aleatória, raríssima, que quase ninguém via. Hoje em dia, a Royalverse facilitou e você pode encontrá-lo nos registros do Espaço Astral, mas quase ninguém se dá o trabalho de ler, e quem não lê perde o maior mistério de todos envolvendo os verdadeiros fantasmas de Star Rail. Nesses registros, Adler documenta várias investigações sobre casos bizarros na estação. O trabalho dele estava impecável, ao ponto do relatório começar a fazer certo sucesso entre os outros cientistas da estação. Mas aí vem o último capítulo, o mais arrepiante de todos. Apesar de todo o sucesso, Adler cancelou a publicação de forma abrupta. Ele não deu um motivo claro e disse apenas que precisava parar por motivos especiais. E o pior, no final ele
destrói a credibilidade da própria pesquisa, afirmando que ela não tinha um rigor científico, o que ia totalmente contra a proposta e o orgulho inicial dele. Agora, por que ele faria isso? Porque um pesquisador que estava finalmente desvendando o sobrenatural, ganhando fama e respeito entre seus colegas, jogaria tudo no lixo da noite para o dia, sem uma boa explicação, sendo até mesmo forçado a negar seu próprio trabalho. A grande pergunta que fica não é apenas se os fantasmas de fato existem, mas se existirem, quem está tentando a todo custo impedir que essa informação seja revelada. Você já teve aquela sensação bizarra de que seu banco de dados dentro do jogo simplesmente mudou sozinho? Ou que de repente, aquela maldita notificação vermelha apareceu em uma página que você tinha absoluta certeza de que já havia aberto? Muitos jogadores relataram isso. A maioria pensa que é só um bug antigo que perdura até os dias de hoje. Outros acham que é apenas um efeito manada, um monte de gente com memória ruim jurando que já tinha visto de tudo. Ou apenas uma atualização silenciosa que adicionou textos novos para o jogo. Mas e se eu te dissesse que esse bug pode ser 100% proposital? Para aqueles que conhecem a lore mais profunda do jogo, existe uma explicação muito mais sombria e fascinante para isso. Uma explicação que atende pelo nome de Mitos, o Enigmata. Dentro do universo de Star Rail, existe uma facção conhecida como os Ficcionologistas da história. Eles são os seguidores cegos de mitos, e o objetivo deles é o extremo oposto da erudição. Eles acreditam que o conhecimento total e absoluto leva à inevitável destruição do universo. Então o que eles fazem? Eles dedicam sua vida a falsificar registros, a alterar fatos e a apagar documentos oficiais sobre a história do cosmo. Agora pensa comigo, sabendo disso, sabendo que existe um Aeon que literalmente gosta de pregar peças naqueles focados em desvendar a verdade, será mesmo que um bug tão persistente seria só desleixo da Royalverse? Ou será possível que aquelas descrições de planetas ou eventos antigos que do nada ficaram extremamente poéticos, confusas e propositalmente vagas, façam parte de um esquema muito maior? O detalhe mais instigante desse mistério é que a prova está o tempo todo na nossa frente. Por exemplo, dentro do universo simulado, muitas vezes o narrador dos eventos entra em conflito direto com o que a própria Herta nos diz. Isso sem falar nas partes de texto que aparecem completamente censuradas, em certas telas de carregamento e transição de menu, onde do nada surgem glifos e códigos corrompidos. Por que a Royalverse continuaria colocando esse detalhe bizarro, atualização após atualização, sem dar nenhuma explicação, além das que já estão escondidas na própria lore? Para mim, a resposta já é bem óbvio. Mas e para você? O que você acha disso tudo? Você acha que é só um bug esquecido no código? Ou será que os ficcionologistas da história já mexeram em seu jogo? Você já ouviu falar de Oswald Schneider? Esse é um nome que vem ganhando destaque nas sombras de algumas missões, especialmente na história de Boot Hill. Mas tendo ouvido ou não, será que você realmente sabe quem é esse homem? Ele é um executivo do alto escalão da IPC, no departamento de marketing, mas o passado dele esconde um segredo muito mais sombrio. Ele já foi um inanimado, um viajante do Expresso Astral. Sim, Oswaldo seguia o caminho de Arkville, exatamente como nós fazemos na nossa história. Mas ele é a prova viva e assustadora do que pode acontecer quando um desbravador desvia do caminho. Por motivos que ainda são desconhecidos, Oswaldo abandonou o Expresso e se vendeu para a IPC, e o que ele fez logo após trocar de lado é perturbador. Lendo os registros escondidos em Luofu e em Jarilo, descobrimos que ele iniciou uma verdadeira conquista de mundos, mas não do jeito convencional. Oswaldo não usava armas, ele conquistava planetas através do entretenimento e felicidade. Ele vende a ilusão de salvação para mundos em crise, transforma planetas inteiros em parques de diversão e colônias de consumo, e logo após, simplesmente os abandona e deixa morrer assim que o lucro acaba. Mas as histórias que rondam esse homem ainda são muito maiores e mais fragmentadas, e todas com um final trágico. Elas vão desde sua bizarra vitória em um antigo Phantasmoon realizado em Planacardia, até o seu envolvimento direto em massacres e genocídios absolutos, como nos trágicos eventos de Sigônia e Aeragan. Para alguém que um dia correu pelos mesmos trilhos que nós, que buscou aventuras e jurou ajudar as pessoas, Oswaldo caiu fundo. Ele se tornou exatamente o tipo de monstro que os desbravadores tentam tanto combater hoje em dia. Mas pare e pense comigo. Será que o motivo desses fragmentos da história serem contados em partes de forma tão insistente e ao mesmo tempo tão oculta seria apenas para a Royalverse poder apresentar o personagem aos poucos? Ou será que isso é um aviso do próprio universo sobre o que nós mesmos podemos nos tornar? Atualmente no jogo, a IPC parece estar tentando ao máximo nos fazer firmar uma parceria com eles, mas será que ao olhar para a história de sangue de Oswaldo, nós já não estamos vendo exatamente o abismo para onde esse caminho poderá nos levar?
Na Bíblia, o Leviatã é uma das figuras mais enigmáticas da escritura. Ele não aparece com uma definição única, mas sim como um símbolo poderoso que transita entre o animal real e a criatura mítica e a metáfora espiritual. Mas e se eu te dissesse que no universo de Honkai Star Rail, essa criatura não é apenas um mito? E pior, ela é uma das maiores e mais antigas bestas que já vagaram pelo cosmo. A maioria dos jogadores acha que a história do universo de Star Rail começou com a ascensão dos Aeons, mas a história verdadeira, aquela que a facção Mitos tenta esconder a todo custo, é que muito antes dos Aeons existirem, o cosmo já era dominado por feras galácticas chamadas Leviatãs. Eles são classificados nos registros mais obscuros como as feras antigas, seres de tamanho tão colossal e incompreensível que não se alimentavam de comida orgânica. Eles devoravam poeira cósmica, estrelas e nebulosas inteiras. Existem diversas teorias e mistérios ligados a essas criaturas sombrias dentro do banco de dados. Por exemplo, temos a teoria da concepção dos Leviatãs, onde textos antigos sugerem que muitos planetas que habitamos hoje e a própria vida orgânica poderiam ter brotado a partir das células em decomposição dessas feras gigantescas que há muito pereceram nas chamadas Guerras do Crepúsculo. Também sabemos que as monstruosidades que a Legião Antimatéria usa para aniquilar mundos, como a infame besta do Juízo Final, são na realidade literalmente seres forjados pela Forja da Guerra, usando pedaços de cadáveres colossais de Leviatãs mortos. Mas a pergunta aterrorizante que ecoa pelo vácuo do espaço é a incerteza sobre o fato desses tais seres terem realmente desaparecido. Existem certas teorias sussurradas que dizem o seguinte: talvez a muralha gigantesca que o Aeon de Qliphotht constrói incansavelmente ao redor do universo não seja apenas para os proteger de outros Aeons, talvez para impedir que os Leviatãs que ainda sobrevivem escondidos na escuridão profunda do universo retornem. Se isso é verdade ou não, nós ainda não sabemos, mas é no mínimo estranho pensar que Qliphotht, um ser que nasceu exatamente na época em que eles reinavam, continua se esforçando todos os dias até hoje para manter essa barreira de pé. Afinal de contas, do que um Aeon poderia ter tanto medo? Já que tocamos no assunto das feras antigas, dos Leviatãs e dos Aeons, não podemos nos esquecer de uma criatura em específico, uma entidade que ainda vaga pelas beiradas da história, de forma secreta, revelando a sua verdadeira ameaça aos poucos. Se aqueles monstros colossais já te assustaram, prepare-se, porque agora estamos falando de uma anomalia, o único Leviatã que de fato conseguiu transcender e ascender ao trono de Deus. Estamos falando do Aeon da Voracidade, mais conhecido por todos como Ouroboros. Diferente de Lan ou de Nanook, que ainda possuem formas de avatares humanoides, os textos oficiais descrevem Ouroboros de um jeito muito mais perturbador, literalmente como um buraco negro com pensamento. Para esse Aeon, a vida de toda a galáxia, cada planeta, cada estrela é apenas um fragmento inútil destinado a voltar para a escuridão. E o mais assustador é que essa escuridão que ele se refere é sua própria boca. O Aeon da Voracidade é um ser de fome infinita. Para vocês terem uma ideia da escala dessa fome, durante o terrível desastre do enxame, os arquivos do universo simulado relatam que Ouroboros começou a devorar galáxias inteiras. Ele não estava apenas em uma cruzada por justiça, ele estava engolindo sistemas solares apenas para devorar os insetos que se multiplicavam por lá. Mas então, de repente, no ápice da guerra, ele sumiu, sem deixar um único rastro. Não há registros em lugar nenhum de que Ouroboros tenha sido morto por outro Aeon. E é aqui onde o mistério realmente gela a espinha. Todos os astrônomos de Star Rail, assim como diversos pesquisadores, acreditam na teoria sombria de que esse buraco negro vivo não encontrou seu fim. Ele apenas vaga silenciosamente pela escuridão, esperando nas sombras, apenas aguardando o momento em que sua fome irá bater de novo, para enfim poder engolir tudo que restou do universo. E se eu te dissesse que você pode estar sendo vítima de um gigantesco efeito manada? Relaxa, não é só você. Grande parte das pessoas do próprio universo de Star Rail também caiu nessa mentira. Se você joga desde o lançamento do jogo e já tentou estudar a história, sabe que os Stellarons, que são chamados também de o câncer de todos os mundos, são abominações que trazem caos absoluto para todo o universo. E você também deve ter ouvido repetidas vezes quem são os culpados por espalhar essas sementes da destruição. Nanook, a Legião Antimatéria, correto? Afinal de contas, a matemática parece simples. Onde um estelaro cai, a Legião Antimatéria logo aparece para destruir tudo. Tivemos várias missões em torno disso. Desastres planetários, o fragmento se espalhando, civilizações inteiras à beira do colapso, tudo para nos convencer de que os Stellarons são indiscutivelmente armas de destruição.
Mas e se eu te dissesse que a história não é bem assim? Tudo mudou depois de Penacony. Lá descobrimos que o Stellarum não estava sendo usado apenas para destruir o planeta, e pior, não tinha nenhum envolvimento direto com a Legião Antimatéria. Na realidade, em Penacony, o Stellarum foi um núcleo usado pela própria família para criar o Sonho Doce, numa tentativa bizarra de fundir a mente de trilhões de pessoas em uma única ordem. E como se isso não bastasse, a nova atualização do banco de dados dentro do jogo afirma algo chocante. O universo começou a perceber que aquela velha verdade absoluta de que os Stellarums eram a pura destruição poderia ser apenas uma teoria popular, um boato que todo mundo aceitou sem questionar. Agora os acadêmicos passaram a enxergar uma possibilidade muito mais assustadora, a de que na verdade o Stellarum não foi criado por Nanook, e sim por Chip, o Aeon da Harmonia. A teoria sugere que o único motivo da destruição estar tão envolvida com os Stellarum é por causa de uma figura chamada Selanova. Ela é uma emanadora da destruição, mas que nasceu exatamente das cinzas da antiga encarnação de Chip, e teria sido ela a responsável por espalhar esse câncer da harmonia por todo o cosmo. Agora, a grande questão que fica martelando em nossas cabeças é qual a verdade por trás disso tudo. Será que durante todo esse tempo o mundo esteve sobre um grande efeito manada? Ou foi realmente a destruição quem plantou essas sementes do caos? Ou numa teoria ainda mais insana, poderiam os Stellaros que conhecemos hoje serem na verdade uma fusão, uma criação macabra de ambos os Aeons? Isso é mais uma pergunta que o jogo deve nos responder. Você já reparou que a Royalverse adora brincar com as palavras e esconder segredos gigantescos bem na nossa cara? Alguns desses segredos são bem óbvios. Pega os 10 Stone Hearts, os corações de pedra da IPC, cada um carrega um nome de uma gema preciosa, Topaz com o Topázio, Aventurine com a Aventurina e, é claro, Jade, simples e direto. Mas tem outras brincadeiras que são ridiculamente complexas e difíceis de se pegar. Você precisaria entender chinês e japonês para conseguir pescar. Um exemplo clássico disso é a Kink. O nome dela significa literalmente pardal verde. E por que isso importa? Porque esse era o nome das antigas peças de Mahjong. O próprio nome dela é um trocadilho genial com o vício que ela tem pelo jogo que ama. Mas é aí que tem aquelas charadas que nós brasileiros raramente iríamos descobrir, jogando normalmente por causa de um pequeno detalhe. A tradução. Pensa na nossa querida 7 de março, quando ela acordou no gelo e escolheu um nome. Deve ter soado estranho pra você alguém se apresentar com o nome de uma data de calendário, mas é aí que tá o segredo. Na realidade, não é assim que ela se auto-intitula. Na verdade, Março se auto-intitulou de Mitsuki Nanoka, e como você pode já bem saber, é um nome até que bem normal por lá. Tem até outros personagens em outras obras que utilizam esse mesmo nome, como Mitsuki em Boruto. No entanto, o X da questão é que Mitsuki, apesar de ser um nome comum, também pode ser lido como Março. O mesmo vale para Nanoka, que pode ser traduzido como 7. Agora a questão é que apesar de ter uma forma de poder ler, também existem outras, sem ser necessariamente uma data em específico. É o tipo de brincadeira que é possível se fazer utilizando kanjis. No entanto, o jogo traduziu o nome dela ao pé da letra para o português, o que fez com que a gente acabasse perdendo essa nuance e a coitada ficasse parecendo um feriado ambulante. Mas o buraco do coelho vai ainda mais fundo. Às vezes, para pegar todas as referências, não basta conhecer outro idioma, você precisa conhecer outros universos. Mais especificamente, Honkai Impact Third. Recentemente em Amphorius, fomos bombardeados com referências que explodem a cabeça de qualquer veterano nesse verso. Começando pelo nome do arco, a Jornada da Perseguição às Chamas. Em inglês, a Jornada dos Flames Chasers. Exatamente o mesmo nome do grupo dos últimos guerreiros da antiga era. E os personagens? Bom, tem o nosso amigo Finon, que na realidade se revelou como Caslana. Uma claro aceno para nosso querido Kevin Caslana. Além de que também temos a Saerene, que revelou que seu nome começava como Eli. Uma dica sutil, mas que ao ser somada com o fato dela viver em Aedes Elysia, forma a brincadeira perfeita, homenageando a nossa querida Elysia, que também, curiosamente, vivia em um lugar que carregava seu nome, o Elysian Realm. Isso só prova que a Royalverse realmente se esforça em cada linha de texto, colocando segredos profundos no roteiro, mesmo sabendo que muitos passarão sem nunca perceber isso. Então me diz aí nos comentários o que você acha desse estilo da Royalverse. Você gosta desse nível de mistério? Ou preferiria que fosse um pouco mais fácil? Já como uma curiosidade e mistério especial, vamos falar sobre nosso querido Long, o Aeon da Permanência e o Shenlong de Honkai Star Rail. Um segredo que dificilmente você descobriria apenas jogando Star Rail é que na realidade, Long fez mais participações do que você imagina.
Como alguns devem saber, Long era uma entidade divina colossal, um dragão cósmico que representava a ideia de que a vida e o universo deveriam ser eternos, estáveis e imutáveis, mas que em algum momento do passado acabou desaparecendo ou morrendo de forma completamente misteriosa. Um detalhe que poucos entendem é que os Vignahara não são seguidores de Long. Na realidade, muitos seguem até outros caminhos. Diferente de seguidores normais de caminhos, os Vignahara não recebem poderes porque seguem um Aeon. Na realidade, por serem algo mais próximo como filhos diretos do dragão, eles possuem capacidades inerentes da própria raça, mesmo quando seguem outros caminhos. Como por exemplo, ao chegar ao fim de suas vidas, eles retornam ao estado de ovo e nas águas sagradas eles renascem jovens e sem memórias do passado para garantir que sua espécie nunca seja extinta, fazendo com que a vontade eterna do dragão original continue existindo pela galáxia. Mas é aí que você deve estar pensando: sim, Angel, eu sei de tudo isso, afinal eu li a história de Shanzou, mas por que você está me contando essa história de novo? A resposta para isso é muito simples. Os Vignahara não são as únicas crias de Long. Antes de desaparecer, o poderoso dragão cósmico espalhou várias de suas crias por todo o cosmo. E se você acha que até agora os Vignahara foram os únicos que ganharam destaque na história, você tecnicamente tá certo. Eles foram as únicas que realmente apareceram no jogo. Bom, no nosso jogo. Porque em outro universo da Royalverse, aquele que o pessoal raiz desse canal conhece muito bem, sim, estou falando de Honkai Impact, a permanência ressurgiu. Mais de uma cria de Long acabou aparecendo por lá e está recebendo certo destaque na lore atualmente. Estamos falando do Dragão da Calamidade, de Nahraleb e até mesmo de Coralia. Isso é a prova definitiva de que a permanência nunca foi esquecida pelas estrelas, muito menos ainda pela própria Royalverse. Mas se isso tudo é um indício de que a Royalverse tem um plano muito maior para nosso Shenlong, isso apenas o tempo pode nos dizer. Mas agora, com todas as revelações que tivemos hoje, uma coisa fica muito clara: esse jogo que jogamos todos os dias, na verdade esconde segredos muito mais absurdos do que se pode imaginar. Dito isso, o que vocês acharam desse tipo de vídeo? Querem que esse quadro de mistério se torne mais frequente no canal? Se sim, vocês já sabem o que devem fazer. Apoiem o conteúdo deixando aquele like, compartilhando com os amigos e, é claro, se inscrevendo. Além disso, caso você conheça outros mistérios e segredos chocantes que mereçam estar aqui nos próximos vídeos, não se esquece de comentar aí embaixo, deixe sua teoria e quem sabe ela pode aparecer aqui no canal. Mas caso você tenha chegado até esse final de vídeo, comente a frase curiosidades curiosas. Mas por enquanto, eu vou me despedindo. Agradeço a todos que já apoiaram e sigo em frente dizendo valeu, falou, fui!